Boa noite para todos. Que prazer imenso estar novamente entre todos. Como é que você vai, meu filho? Tá tudo tranquilo? Nossa sociedade mudou demais nos últimos anos. Houve muitas mudanças no mundo em que nós vivemos. E uma das grandes razões pelas quais a nossa sociedade alterou profundamente está ligada com a questão da fé. Nós, no passado, tínhamos certeza da imortalidade da alma, tínhamos certeza da existência de Deus, frequentávamos os templos religiosos. A religião era uma coisa importante na nossa sociedade ocidental. Mas o que aconteceu nas últimas décadas é que nós fomos perdendo a certeza da presença de Deus nas nossas vidas. Nós fomos perdendo a certeza de um Senhor cuidando das nossas existências. As igrejas foram ficando vazias, a juventude foi ficando mais indiferente com relação à religião. Aconteceu um processo progressivo de desinteresse do homem pelas coisas do Espírito. Na época do Pedro, já tem quase um século isso, as pessoas diziam assim: a nossa vida está ruim, mas Deus está vendo. Deus vai ajudar e vai cuidar de nós. A gente hoje não tem muito, mas o importante é ter Deus conosco. Agora sim. Ter Deus conosco nas nossas vidas. Então havia muita certeza de que havia algo ou alguém cuidando de nós. Mas o que aconteceu, professor Cláudio? A humanidade perdendo a ideia da fé, se distanciando de Deus, começou a ter a sensação de que a vida é só essa aqui, ó. A vida é só isso aqui. Começou-se a acreditar que a gente nasce quando nasce e quando morre, morre, quando não é verdade. A gente foi criado muito antes do nosso nascimento e a chamada morte nada mais é do que apenas a gente deixar o corpo e continuar vivendo. Isso que eu estou dizendo não é porque eu li num livro, não é porque alguém me contou, é porque a gente sabe através da doutrina espírita, pelos fenômenos da mediunidade, que é verdade a existência dos espíritos, que eles se comunicam conosco. Muitos aqui do nosso salão já tiveram a possibilidade de ver, de ouvir, de sentir, de perceber a presença de entidades espirituais perto de nós. Então, eu não estou dizendo isso porque um livro disse: nós vivemos experiências que nos falam que existe verdadeiramente a vida fora da matéria. Mas nós nos esquecemos disso e passamos a querer viver a vida somente material. Então o que aconteceu como resultado disso? Nós transferimos para o nosso momento presente, nós transferimos para a vida física todas as nossas expectativas de felicidade. Nós trouxemos para esse ambiente que vivemos todo o nosso desejo de realização. Veio tudo para cá. Então a gente tem que ser a pessoa mais bonita, tem que ser a pessoa mais rica, tem que ser a pessoa mais famosa, tem que ser a pessoa que tem a melhor família, família linda, igual de propaganda de margarina. Tem que ser uma pessoa que tem muitos seguidores no Facebook.
Muitos. Tem que viajar demais. Viajar. Tem que ser uma pessoa que, além de tudo isso, ainda tem que ser magro. Então, isso não é para... Nem todo mundo consegue ser o Pedro, que fecha a cartela. Então, a gente, na verdade, trouxe muitas expectativas para a vida corporal. A gente trouxe tudo para cá. Então tem que ter o marido mais bonito, minha filha. Tem que ter a casa mais bonita, o carro mais bonito, a vida mais legal. E tem que ter uma vida que vai para o Facebook, botar sempre foto rindo, para todo mundo, olha, fulano está bem. E isso tudo vai fazendo com que a gente crie uma necessidade de encaixar nesse modelo. Então está todo mundo correndo, indo para a academia, tem que fazer não sei o quê, eu tenho que fazer um concurso público, eu tenho que melhorar de vida, eu tenho que ter, eu vou comprar uma casa, eu vou trocar de carro. Um desespero doido por conta das coisas materiais, que assim, não quero desejar o mal para ninguém não, tá? Mas vai ficar tudinho, tá? Quando for na hora de morrer, vai ficar tudo, não vai levar nada. Você já pensou? Vai para lá, não leva nada, Pedro, nada. Nada. Eu fiz uma cirurgia uma vez, ter uma placa no meu ombro aqui, tem 11 parafusos. Vai ficar. Não vou levar. Vai ficar tudo. Então, assim, tudo que a gente tem como expectativa passou para a vida presente. Isso foi uma desgraça para a humanidade. Por quê? Porque ao nos afastarmos da fé, nós ficamos profundamente interessados nas coisas materiais. As pessoas ambiciosas, querendo as coisas do mundo, as pessoas egoístas, todo mundo com medo, todo mundo vendo com medo. E isso resultou em alguns fenômenos sociais que aconteceram, continuam acontecendo na nossa sociedade. Primeiro fenômeno que deu: o cara quis ser bonito, rico, famoso, família linda, muito seguidor no Facebook, viajar, ser magro, não conseguiu nada, não conseguiu nada. O que aconteceu com ele? Qual é o resultado disso? O que aconteceu com essa pessoa? Depressão. Por que que tem tanta depressão? Porque eu crio uma expectativa de felicidade e ela não se concretiza. Por quê? Porque eu quero que aconteça tudo aqui, eu quero ser feliz aqui, eu quero que tudo dê certo do lado de cá. E aí é que está o problema. Como não acontece, a gente deprime. Aí a pessoa deprime. Não sei o que eu estou fazendo no mundo. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Meu Deus do céu. Então a gente vive quadros de depressão. E hoje a depressão está aumentando cada vez mais. Porque as pessoas estão angustiadas, elas estão tristes, porque elas não conseguiram alcançar esse objetivo. Então elas estão com a sensação de desistência, de vontade que as coisas não sejam como elas estão tendo suas vidas. Elas queriam que fosse diferente. Mas não aconteceu só isso não, tá? Teve um outro problema que aconteceu. Teve um segundo grupo que fez o seguinte movimento: eu tenho que lutar até a exaustão, eu vou conseguir, eu vou ficar magro, eu vou viajar, eu vou ter seguidor, eu vou virar um influencer digital, eu vou ter uma família linda, maravilhosa, vou ficar rico, famoso e ainda vou ser bonito. Então o cara ainda está lutando desesperadamente, ele não achou ainda que ele não vai conseguir. Ele está doido para conseguir isso. Então, ele não dorme, ele não come, porque se ele comer ele engorda, ele não come, ele não dorme porque ele tem que estudar para o concurso público, ele não pode dar atenção para o filho, porque se ele der atenção para o filho,
rouba tempo para ele estar se dedicando para o trabalho. Então a vida dele é o seguinte: eu estou focado, como se ele fosse viver eternamente, como se ele fosse chegar assim na idade do Pedro. Talvez não chegue. Então o cara está louco para viver muito, e ele está desesperado para viver. Ele está alucinado para alcançar. Já viram gente que está assim? Vocês conhecem gente que está assim? Conhece? Qual é o mal dessas pessoas? É depressão? Ansiedade. Por que que a gente tem ansiedade, pelo amor de Deus? Porque eu quero que chegue logo aquilo que eu quero que chegue. Eu quero que chegue logo. Eu quero ficar bonito logo, eu quero ficar rico logo, eu quero ficar famoso logo, então eu quero tudo logo. Então eu fico doido, porque eu quero e as coisas não acontecem, e a pessoa fica nervosa, ela já não dorme mais direito, aí tem que tomar um remedinho para dormir, um outro remedinho para acordar, né? Aí um remedinho para melhorar o humor. Eu não sei, estou assim, hoje eu acordei diferente, acho que vou querer um remedinho. Então a gente fica ansioso. Por quê? Porque tudo aquilo que eu gostaria de ter, eu ainda não obtive. Então eu tenho uma parcela da sociedade que está vivendo um processo de depressão. Faz sentido, estou dizendo? Sim ou não? Sim. Parece da escola, né? Vamos lá. E outro grupo está vivendo um problema de ansiedade. E tem um terceiro grupo, tá? O terceiro grupo é o seguinte: eu estava doido para ser isso. Queria ser lindo, bonito, rico, famoso, queria ser tudo. Mas eu não consegui. Lutei demais, mas deu errado. Eu não consegui. Então, sabe de uma coisa? Eu não quero mais saber de nada. Eu não vou seguir esse padrão. Quero lá saber de ser bonito. Lá quero ser rico, nada. Não quero mais ter fama. Eu não quero ter mais nada. Mundo consumidor miserável. E aí a pessoa faz uma ruptura. Tem um terceiro grupo que fez uma ruptura completa com isso aqui. São os rebeldes. Não, este mundo perverso que tenta colocar cabresto em nós. Então há um terceiro grupo que também sofre as consequências desse fenômeno da falta de fé. Quando a fé desapareceu, nós ficamos todos como se fossem crianças sem um pai, e nós estamos vivendo ainda esse processo de desespero. Nunca a depressão foi tão grande no mundo, nunca foi. Hoje nós estamos com aproximadamente 4,6% da população depressiva no mundo, e o Brasil está com 5,2%, está pior que o mundo. Então aqui tem mais depressivo estatisticamente do que o resto do planeta. A gente está bem depressivozinho. Mas eu tenho uma coisa mais triste para dizer: tem muito depressivo, mas a ansiedade está maior do que a depressão. Está dando mais ansiedade nos consultórios de psicologia do que depressão hoje. Está dando muita depressão, mas está dando mais ansiedade ainda. As pessoas estão desesperadas para conseguir o seu lugar ao sol. Está todo mundo muito angustiado. A sociedade está muito aflita. E em cima disso aqui, por trás de todo esse processo, cresce a taxa de suicídio, né? As pessoas deprimem, e quando chega num grau profundo, elas têm a tendência de querer desistir da existência. Os quadros de ansiedade também são bem complicados, porque assim, às vezes a gente fala que as pessoas que são ansiosas estão enfrentando um transtorno mental. Aí que a gente fica preocupado, porque meu Deus, eu acho que eu estou doente, porque eu estou ansioso. Depende, gente. Existe ansiedade saudável. Existe ansiedade saudável. Você vai fazer o Enem.
na véspera, tem que estar ansioso, como é que não? Claro que tem que estar. Vai casar no dia seguinte, fica ansioso, vai que o cara não apareça, né? Então assim, fica ansioso. Vai fazer uma viagem, vai fazer uma cirurgia grave, vai pegar o resultado de uma biópsia, vai fazer fez um exame de beta-HCG e quer ver o resultado, fica ansioso. Mas o que acontece? A ansiedade, ela é um sinal de normalidade, porque se a pessoa não ficar ansiosa, ela não é normal. Se a pessoa diz, não, eu vou fazer uma cirurgia e vou fazer um transplante, vai estar tudo bem, tá tranquilo, tirar, botar, não faz mal para os olhos. Não, gente, nós somos gente, a gente fica ansioso. Só que essa ansiedade é uma ansiedade chamada ansiedade do episódio. A gente é uma ansiedade que está ligada a uma razão. Por que você está ansioso? Porque eu vou fazer prova do Enem amanhã. Porque eu vou casar amanhã. O problema é quando a gente vive na ansiedade, Isabel, o tempo todo. Está ansioso porque eu não sei, eu sou ansioso. Então, entramos na faixa da ansiedade patológica, tá bom? Então, existe uma ansiedade que é normal e quem não tem, está doente também, tem que ter um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de adrenalina é bom, mas se a gente vive o quadro de ansiedade o tempo todo, aí a gente está doente. Então, portanto, nessa leitura que a doutrina espírita nos permite fazer, a partir da obra de Joana de Ângeles, O Homem Integral, a gente percebe toda essa desconstrução da nossa sociedade em função desse processo perturbador. Mas a doutrina espírita fala o que para nós disso? Ela tem alguma coisa para nos contar? Tem algo a nos informar sobre essa vida, sobre essa condição de viver após a morte? A doutrina espírita nos diz que nós já tivemos muitas existências, nós já vivemos muitas vezes, nós já estivemos outras vezes na Terra, a gente já esteve aqui. Aí a pessoa vai dizer, mas eu nem lembro. É verdade, porque se lembrasse não precisava ter vindo, entendeu? Porque veja, a gente vai para o mundo espiritual e está lá no mundo espiritual, a criatura está lá. Quando estamos no mundo espiritual, diz, nossa, olha o que eu fiz, meu Deus, fiz tanta besteira, não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo, e fulano fez aquilo comigo também, miserável. Então, a gente fica lembrando o que fez e o que os outros nos fizeram. A gente não consegue ser feliz no mundo espiritual porque fica lembrando de tudo que fez e de tudo que os outros nos fizeram. A gente precisa refazer a nossa história de vida. A gente precisa reconstruir a nossa história. Nós precisamos refazer os nossos caminhos. E para refazer os nossos caminhos, eu preciso mudar. E lá no mundo espiritual, antes de nós renascermos, a gente consegue mudar. A gente procura as pessoas que machucou e pede perdão. A gente concede perdão para quem nos machucou. A gente se reconcilia com as pessoas. A gente faz muitas mudanças quando está no mundo espiritual. Muitas. O grande problema é o seguinte: você tem certeza que você mudou ou você só acha que mudou? Porque pode ser que a gente lá no mundo espiritual se engane e ache que conseguiu fazer uma mudança que de fato não aconteceu. Eu posso pensar que eu perdoei. Eu posso achar que, por exemplo, que ela fez muita maldade para mim, que a gente fez, que ela me machucou muito, e eu tenho muitas feridas do que ela fez. Mas a gente se encontrou, ela me pediu perdão, eu dei perdão, a gente se reconciliou, está tudo lindo e maravilhoso. Mas será que eu perdoei de verdade? Será que de fato a gente está bem? Será que o que eu penso é o que verdadeiramente está vivendo em mim? Só existe uma maneira de saber e não tem duas. A pessoa
passar por um processo de esquecimento em que o espírito tem a possibilidade de saber o que é que vive dentro do coraçãozinho dele e não o que ele pensa. O que é que passa dentro do meu coração? Será que é o que eu digo? Porque às vezes a gente fala uma coisa, mas pensa outra. É exatamente por isso que a gente reencarna. O espírito reencarna para saber o que tem dentro do seu coração. É por isso que a gente não lembra. Porque se eu lembrasse, era melhor ficar lá. Se eu viesse bem, eu na outra encarnação, aí meu filho já fica mesmo já lá, que já está na mesma. Porque a gente vem para esquecer. A gente vem para esquecer 3 coisas. Primeira, esquecer o que foi que eu fiz para os outros. Segundo, esquecer o que os outros me fizeram. E terceiro, permitir com que os outros esqueçam o que eu fiz para eles. Isso tem que ser esquecido, para que a gente possa fazer uma nova história. Imagine você sentar no café da manhã com a sua família, aí diz assim: "Ê, mamãe, estava lá no quarto lembrando da senhora, quando a senhora a senhora lembra que a senhora me jogou no poço? Me matou afogada?" E a mãe passando o café: "Meu filho, mas por quê? Lembra lá na Idade Média que você fez comigo também? Que você botou na fogueira, por isso que eu joguei você no poço." Isso é uma conversa de café da manhã. Não dá, gente. A gente precisa ter a possibilidade de fazer uma nova história. Então vejam como é o esquecimento do passado. O esquecimento do passado... Oi? É na federação que tem. O esquecimento do passado é só um véu. É o véu do esquecimento. Então o véu é assim, a gente vê um pouquinho através do véu, né? Não vê muito, mas vê um pouco. Não é uma coisa que é uma parede assim que você não enxerga nada. Porque em casa a gente diz assim: eu me dou melhor que esse meu irmão. Eu não consigo abraçar meu pai. Tenho dificuldade com a minha mãe. A minha relação com meus filhos é diferente. Eu tenho um filho que eu sinto um amor imenso. E esse outro aqui eu tenho mais dificuldade. De onde vem isso, no dizer da doutrina espírita? Desse trabalho do passado. Tem cadeira aqui. Tem cadeira aqui. Ah, é? Então tá bem. Então muito bom. Então a gente, na verdade, encarna para quê? Encarna para esquecer. A gente encarna para que a gente tenha a possibilidade de fazer uma nova história. Mas não esquece tudo, esquece mais ou menos. A gente lembra das coisas que gosta. Fulano gosta de música, fulano gosta de matemática, o outro gosta de geografia, não sei quem gosta de biologia. Cada pessoa tem um pendor, gosta de esportes. Essa diferença na forma da gente funcionar tem a ver fundamentalmente com as lembranças do passado. E a gente lembra só o suficiente para que a gente faça uma nova história. E todo mundo vem, todos nós estamos aqui para se consertar, para melhorar a vida. E alguém poderia me dizer assim: ah, mas seria bom demais se a gente tivesse pelo menos um roteiro, né, do que fazer. Porque a gente vem para cá, não sabe se acerta, não sabe se está errando. Será que é certo fazer isso? Será que é errado? Seria tão bom se a gente tivesse um roteiro para saber por onde ir, para não andar às escuras. É certo eu fazer isso? É certo eu tomar essa atitude com essa pessoa? É correto isso? É correto aquilo? A gente tem tanta dúvida. Então o que a doutrina espírita diz? Que a receita ideal de conduta de cada um de nós na vida terrena já está dita. Onde está? Na Boa Nova, no Evangelho de Jesus. Então, ali no Evangelho de Jesus estão as receitas do que fazer. Ah, eu não sei o que eu faço com meu filho. Eu acho que vou botar ele para fora de casa. Vamos consultar o Evangelho. Então a gente vai usando o Evangelho, não é como livro religioso. A gente vai usando o Evangelho como um guia prático de como viver. Como é que eu devo viver em casa? Como é que eu devo me lidar com meus filhos?
Como é que eu devo lidar com a minha esposa, com meu cunhado, né? Ou até com sogra? Então você vai encontrando nas páginas do Evangelho as orientações de como a gente deve viver. E certamente já deve ter alguém pensando assim: ah, mas quer dizer então que tem gente na minha casa que eu não gosto? Se tem gente na minha casa que eu não gosto e tem gente que eu gosto, eu queria até saber, né? Que esse pessoal é para mim, para eu saber quem eu trato mal, quem eu trato bem, né? Porque sabendo quem é meu inimigo, vem cá, minha filha, eu descobri quem foi você no passado. Então, olha só, a doutrina espírita diz o seguinte: a gente não deve ficar escarafunchando o passado para querer saber, porque acaba atrapalhando. Porque se fosse para saber, sabia. Se fosse para nascer sabendo, sabia. Se não sabe, é porque não é para saber. Porque se fosse, seria. Estou confundindo vocês? Não, né? Mas é assim. As pessoas ficam loucas para saber. Ai, mas eu queria muito saber da minha mãe, sabe? Eu tenho assim uma coisa com a minha mãe que eu queria tanto saber. Aí descobri. Minha mãe me matou. Aí sim. Cara, para que vai ajudar isso? Vai até piorar. Então, se não lembra, deixa. Se a memória vier espontânea, tudo bem. Se a gente tiver uma lembrança espontânea, ok. Ela é espontânea. Mas não é aconselhável a gente ir procurar saber para descobrir que relação eu tenho com o outro. Então, se não é para saber, o que é que a gente tem que oferecer? Nós temos que resolver os enroscos que a gente tem. Então, se eu tenho alguém na minha casa que é um afeto do passado, ele é meu afeto, é um amor do ontem que está comigo hoje, então dê mais amor para esse ser. Já é afeto mesmo, entrega mais amor. Eu tenho um outro que também é afeto do passado, é meu afeto do passado, mas é horrível, tá? Sabe aqueles filhos que a gente tem, que a gente gosta, e o filho só apronta, e você diz: ai, meu filho, misericórdia, vai matar seu pai. Mais uma dessa. Então, esses filhos assim, eles não deixam de ser afins. Eles são filhos afins, mas são frágeis. O que a gente tem que dar para eles? Dá afeto para eles. Entrega amor. Porque é isso que resolve a vida. E se eu tiver... Vem cá, minha filha. Se tiver um desafeto, uma pessoa que você odeia, que você tem raiva, que você não gosta, mas está dentro de casa, o que você tem que entregar para essa pessoa? Se eu não entregar amor, vai repetir, vai voltar de novo. Então, será que a gente quer isso? A repetição de uma história complicada? Então a gente vai entregar. Mas ele não entrega. Problema dele. Problema dele. Já dizia aquele filósofo famosíssimo, Zezé de Camargo: essa sua indiferença que me mata. Então assim, não vale a indiferença. Entrega amor. Mas ele não merece. Tudo bem, ele pode não merecer, mas você merece uma história melhor. Porque se o cara apronta e você diz: pois eu vou dar um troco nele, você se vincula na criatura. É isso que você quer? Ficar vinculado com uma pessoa que você tem dificuldade de convivência? Quando a gente tem um professor que a gente diz assim: nossa, essa matéria é horrível, meu Deus, então estude, para não ficar reprovado e cair na mão dele de novo. Passe logo na matéria. Estude para passar logo. Se esforce, dê seu jeito, porque senão, lá no próximo período, lá está você de novo com aquele mesmo professor, e ele ainda te vê: você está de novo aqui, né? Já viveu isso, minha filha? Mas passou, né? Graças a Deus. Então, a vida da gente é exatamente isso. Só que o que acontece? Nós estamos sem fé. Nós não temos o guarda-chuva da fé. Nós não temos a certeza de que Deus cuida de nós. Nós não temos a certeza de que a vida é imortal. Nós não compreendemos a reencarnação.
Então, esse processo que a gente veio sofrendo de tentar apagar da nossa cabeça a ideia da fé, gerou isso aí, tá? Porque sempre teve pessoas depressivas, sempre teve pessoas ansiosas, sempre teve pessoas rebeldes, só que agora está pior. E por que está pior? Está pior porque a gente não tem mais o grande instrumento que servia de força para nós. A fé está sendo apagada do mundo. Nós estamos vivendo dias muito sombrios, porque, de certa maneira, existe uma movimentação muito forte para a desconstrução dos valores espirituais. Você faz uma pesquisa na academia, basta fazer uma, em que você encontra um fóssil num lugar que ele não deveria estar e você muda a história da Terra. Olha, encontrei um crânio humano 12 mil anos antes do tempo atual no Estreito de Bering. Então, muda a história. Vamos, uma pesquisa muda a história. Você faz milhares de pesquisas de experiência de quase morte. Milhares, tem milhares no mundo. E o pessoal ouve, é isso aí. Interessante, né? Mas vamos continuar como sempre foi. Eu estive recentemente num congresso, onde foi? Fortaleza. Tinha um médico lá, que ele é neurologista, Fernando. E ele é um cara que escreve artigos em revistas internacionais, é um cara muito bom, espírita ele. E ele estava falando sobre experiência de quase morte. Para quem não sabe o que é experiência de quase morte, é aquela seguinte situação: o cara entra no hospital, vai fazer uma cirurgia e ele morre na mesa. Morre. O coração para, o cérebro não funciona, o cara está morto. Aí o pessoal faz ressuscitação e dá aquele choque no coração e aplica a adrenalina no coração do cara, sacode o sujeito, aí depois de uns 5 minutos o cara volta. Essa janela de tempo que ele ficou sem respirar, que ele ficou sem oxigênio, que ele ficou sem condição de ter uma saúde do ponto de vista mental, porque o cérebro sem oxigênio ele morre, ele tem lembrança. Ele sabe quem entrou, ele sabe quem saiu da sala. Ele contou um caso bem interessante. Até lembrei do Pedro quando contou essa história. O cara sofreu um acidente, teve um acidente cardiovascular e a ambulância foi buscá-lo. E na ambulância o cara morreu. Aí os enfermeiros tentando reanimar o cara na ambulância, e o cara morto, e aquela agonia. E o cara entrou em coma, ficou, aí depois voltou. Quando o cara voltou, já estava no hospital, o enfermeiro ajeitando o quarto dele, e aí foi onde eu lembrei do Pedro. Ele virou-se para o enfermeiro e disse assim: onde está a minha dentadura? Aí o enfermeiro: isso é verdade, Pedro? Não? Onde está a minha dentadura? Aí o enfermeiro disse: eu não sei, se sabe? Sabe porque quando eu estava dentro do carro, você teve que me entubar, você tirou a minha dentadura e botou dentro da segunda gaveta daquele móvel que estava dentro do carro. E quando a gente desceu, a minha dentadura ficou. Mas o senhor não pode saber. Eu estava morto. O senhor não pode saber isso. Eu disse: mas eu sei. Você estava lá, você abriu, ela está lá dentro. Aí o cara: será? Nem ele lembrava. Foi lá, chegou, estava a dentadura do cara lá dentro. Ainda bem que estava lá dentro, né? Mas são essas experiências de quase morte. Você tem milhares de experimentos desse tipo e as pessoas não se convencem de que tem alguma coisa além da matéria, porque se não é o cérebro, quem é que estava pensando? Quem foi que viu? Se o olho estava fechado, quem viu? Quem viu que ele estava pondo na gaveta se o cara estava morto? Estava mortinho da Silva lá e depois ressuscitaram o sujeito? Então, a gente vai perceber que existe, sim, um desinteresse nas coisas espirituais. E a nossa sociedade sofrida, todo mundo consumindo mais do que precisa,
tem não sei quantos sapatos, não sei quantas camisas, tem mais do que o necessário, a gente comprando mais, e vai para o shopping e compra mais, que eu acho bom comprar, e vai comprando, e não se percebe os quadros de dor que estão acontecendo. Então a doutrina espírita diz o seguinte, que o espírito vem, ele vem para se defrontar com as naturais dificuldades da vida, dificuldades que estão na família, dificuldades que estão no corpo que ele tem, dificuldades que estão nas situações econômicas que muitos de nós atravessamos. Então, tem muitos dramas que os espíritos atravessam, só que para esses dramas, a fé é muito importante. O conhecimento daquilo que Jesus colocou é muito importante. E quando eu estou falando de conhecimento, Emanuel, eu não estou dizendo que isso é por causa de que a gente está vivendo a necessidade de ter um Jesus teológico. Não é um Jesus teológico, aquele Jesus que tem que adorar, não é isso. É um Jesus comportamental, assim, como é que a gente deve viver? Como é que eu devo me conviver com as pessoas? É esse Jesus que interessa. Não é um Jesus sacralizado, que você tem que fazer uma adoração. Não é esse o sentido. O sentido que a doutrina espírita fala para o Evangelho é um Evangelho vivo, de você pensar assim, como que eu devo lidar com essa pessoa? Eu preciso aprender a perdoar, porque senão eu vou ficar doente, minha vida vai ficar um inferno, vou ter uma série de problemas psicológicos, eu vou ter problema de obsessão, uma série de espíritos vão entrar na minha casa, eu vou viver amargurado, e o que é pior, ainda vou reencarnar com esse cara junto de mim na próxima. O pior ainda vai ser isso, que depois de toda a minha raiva, ele ainda vai nascer meu irmão na outra, mais velho ainda, vai usar minhas roupas, né? Aí você ainda vai ser pobre, para não ter assim aquela possibilidade de dizer, não, o quarto dele e o quarto dele, não, tudo igual, dorme no mesmo quarto, mesma escova de dente, tudo mesmo, tudo reparte tudo. Então, a gente vai viver uma série de desafios, é normal passar por dificuldades na vida, nossas existências são existências marcadas pela necessidade de um aprendizado de mudança, né? A gente tem na Terra, na existência, a necessidade de aprender coisas novas. A gente não pode sair da Terra, do final da existência, do jeito que a gente entrou. É assim, não, mas eu sempre agi assim, vou agir assim. Não faça isso, não destrua a sua felicidade. Aproximemo-nos nós todos do Evangelho de Jesus, porque as verdades que o Cristo nos oferece são uma grande solução para os dramas que a nossa humanidade está passando. Só que é o seguinte, isso é interessante de saber, sabe? Mas às vezes essa informação chega tarde. Chegou tarde, porque a gente já está depressivo, a gente já está ansioso, nosso filho adolescente já está ansioso, já está depressivo, já estamos vivendo quadros bastante difíceis. Seria bom se essa informação tivesse chegado mais cedo. Chegou, mas já chegou e o quadro já está criado. Eu já vim para a casa espírita porque eu já estou com dificuldade de lidar com essa minha situação. Então, o que fazer? O que eu posso fazer, meu Deus, para que eu consiga melhorar a minha condição de relacionamento? Então, se alguém tem em casa pessoas em depressão, pessoas em quadro de ansiedade, depressão principalmente, que são aqueles que mais preocupam os pais, são os quadros de depressão. Existem algumas dicas para a gente cuidar nos quadros de depressão, tá bom? Então, vou passar aqui para nós algumas dicas. São 14
14 dicas para depressão. É 14 porque são 7 para dentro e 7 para fora. E por que são 7? É porque passou de 6 e não chegou a 8. Porque assim, é que as pessoas assim, não é verdade, pessoal. Ai meu Deus, nossa, 7. Aí fica, não, 7 são as cores do arco-íris. 7 são os anões da Branca de Neve. 7 são as notas musicais. 7 são 7 são os dias da semana. 7 são as Horcruxes do Harry Potter. Então assim, tem um monte de 7, mas aqui deu 7 porque foi botando o primeiro, botou o segundo, quando botou deu 7. Tá bom? Não tem nenhum sentido místico. Então vamos lá. Primeira recomendação. Primeira delas: não desconsidere o problema. Existem muitas pessoas que têm filhos, esposa, esposo, neto, que tem depressão. Isso é bobagem, isso no meu tempo nem tinha, rapaz. Joga um balde d'água na criatura que ela acorda. Desconsiderar piora, viu? Acaba com isso, rapaz. Então, a gente nunca deve desconsiderar, fazer que nem vê. Nem dou bola, não quero nem saber. Se você fizer isso, a pessoa que está depressiva, ela vai se sentir ainda mais rejeitada. Agrava a situação, tá? Piora. Então a gente nunca deve desconsiderar a pessoa. Nunca deve fazer de conta que não está vendo que a pessoa está enfrentando um processo depressivo. Eu fui claro? Número 2. Não supervalorize, que é o contrário desse. Pessoas que têm filhos depressivos que transformam a vida nisso, vivem em função disso. E aí, ai minha filha, meu Deus, minha filha, ai minha filha. E aí acaba acontecendo que o serzinho descobre que a depressão é o instrumento para manter a atenção dos pais. Se eu ficar boa da depressão, de repente eu nem vou ter mais essa atenção toda que eu tenho. Minha mãe deixa fazer o que eu quero. Tá bom, minha filha, tá? Fique, não, tudo bem. Não vá para a aula, tá ótimo, não vá. Não, tudo bem, fique. Coma no quarto, pode comer. Pode sujar o lençol, depois eu tiro e lavo. Então vai, de certa maneira, flexibilizando uma série de regras que vai adoecendo a pessoa, que ela vai descobrindo, olha, legal ser depressivo, hein? Acaba estimulando o processo da depressão. Então, se eu não considerar, é ruim. Mas se eu supervalorizar, também é ruim. Eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio entre nem desconsiderar e nem supervalorizar. Número 3. Não fique preso no quarto da pessoa depressiva. Isso é muito comum. A mãe chega do trabalho e a filha está depressiva no quarto. A mãe chega e pergunta, cadê fulana? Está lá no quarto, nem saiu hoje. Ai meu Deus, aí deixa a bolsa, vai para o quarto. Ô minha filha, como é que você está? Ah, eu quero que você fique aqui. Aí ela vai ficar lá. Ela vai passar a noite com a filha lá dentro. Ela não vai conviver com o marido, ela não vai conviver com os outros filhos, ela não vai fazer mais nada na casa, porque ela vai ficar prisioneira no quarto da filha ou do filho. A gente não deve se permitir isso, tá bom? Porque se você fizer isso, você pode conspirar contra a saúde dos outros integrantes da família. Porque você tem marido, você tem outros filhos, você tem outras atribuições na casa. E aquela pessoa vai sequestrar você e vai prender você dentro de um lugar
e aí na expectativa de você tratar um, você perde os outros todos. Então a gente tem que ter uma habilidade para não ficar lá dentro o tempo todo. Então o que a gente faz? A gente entra e sai. Tá bom? A gente chega, entra, minha filha, como é que tá? Tá tudo bem? Fica um pedaço e depois sai. Não é nem não entrar e também não é ficar a noite inteira. É entrar, ficar e sair. Número 4. Quando sair, tira o serzinho. Tiremos a pessoa. Tem que tirar a pessoa do quarto. Mas a gente não tira a pessoa enxotando. Não se enxota as pessoas do quarto. E também não se faz com que a pessoa seja retirada à força. A gente tem que tirar a pessoa de lá de dentro de maneira habilidosa para ela poder sair. Então a gente chega e diz, bora minha filha, vamos para cá para fora. Já ficou tanto tempo aí dentro, vamos para cá. Por quê? Porque para o depressivo é muito interessante ficar no seu ambiente confortável, mas a gente precisa trazer a pessoa para fora, para a saúde dela, senão ela vai adoecendo cada vez mais, tá? Então a gente tem que tirar a pessoa de dentro do quarto. Estou confundindo? Está tranquilo? Estou dizendo? Ok? Número 5. Tire a pessoa e dê tarefas para ela fazer. As pessoas que têm depressão, elas precisam ter alguma responsabilidade, senão elas não saem do estado em que elas se encontram. Você precisa dar uma atribuição. Só que se você der uma atribuição para ela fazer sozinha, ela também não vai fazer. Depressivo não gosta de fazer as coisas só. Então a mãe diz, olha, vou sair hoje de manhã, vou para o trabalho, quando eu voltar meio-dia, você vai preparar o almoço, lavar essa área aqui toda, dar banho no cachorro, tá? E quando eu chegar o almoço tem que estar pronto, o cachorro banhado e a área toda lavada. Não vai fazer nada. Vai dar uma preguiça miserável de fazer isso aí, não faz. Então como é que você faz? Faça sempre junto. Você chega, tira o ser de dentro do quarto e diz, vem comigo que eu vou fazer tal coisa, você vai me ajudar. Eu vou lavando louça, você vai guardando. Vou fazer um bolo, bate as claras que eu faço a massa. Eu vou preparar o jantar, põe a mesa. Ocupa a pessoa junto com você, para você supervisionar o que ela está fazendo. E não deixe a pessoa ficar segregada. Deixa, essa menina é muito chata, deixa ela para lá. Não faça isso. Não piora o caso dela. A gente piora. 6, a gente não reduz a pessoa que é depressiva à depressão. A vizinha chega, conhece minha filha? E minha filha Ângela, depressiva ela. Pra que isso, gente? Não é depressiva. Não é a minha filha, mas vai ficar boa a minha filha. Ela tem uma depressão danada. Então não faça isso. Não rotule a pessoa como depressivo. Não precisa disso. Basta a família, não precisa ficar dizendo para ver, minha filha. Isso é minha filha. Nossa, me dá um trabalho, ela é tão depressiva. A menina é uma pessoa, gente. Ela é uma pessoa. E isso é muito humilhante, você chegar no local e você ser definido dessa forma. É muito chato. Até deprime você ouvir um negócio desse, né? 7. 7, você tem que observar a pessoa. Observe o ser humano. Preste atenção nos hábitos dele. Eu já até falei isso outras vezes aqui, falando, me repetindo. Observe quando você sair para o trabalho, com que roupa a pessoa está. Quando você voltar à noite, você vê se a roupa é a mesma.
Então você vai observar a pessoa, se a pessoa está tomando banho, se ela está penteando os cabelos, para você acompanhar. Se você tem uma pessoa que é depressiva em casa e ela está com a mesma roupa azedinha de ontem, ela está entrando em crise. Presta atenção nela. Bota, às vezes, você tem assim algumas meninas, adolescentes, elas gostam de usar uns camisas de moletom grande, 2 números acima do dela, e ela só anda segurando a ponta do moletom assim com o dedo, e esses moletons são tudo de cor escura. Elas andam assim, elas seguram o moletom com a ponta da mão e ficam na escola, no cantinho, encostadas assim, só com esses moletons escuros. Isso é um sinal de que talvez ela esteja se automutilando. Então ela usa a camisa longa para esconder os cortes. É escuro para que o sangue não fique marcando a cor. E ela segura a pontinha para que não suba e apareça os cortes que ela faz. Processo de automutilação, a pessoa faz não é porque ela quer aparecer não, é porque ela sente tanta dor, que ela se corta. Então são sinais, você tem que começar a observar se a pessoa trocou as amizades, se está trocando o dia pela noite, se trocou a roupa que utiliza, usava um tipo de roupa, agora está usando outra, se trocou os horários, está dormindo o dia inteiro, ficando à noite acordado. Você tem que observar os hábitos. Se os hábitos começarem a mudar, preste mais atenção, porque a pessoa está entrando em crise. Tem que prestar atenção, porque uma decisão nossa nesse sentido pode ser determinante para que a gente consiga mudar a vida do outro e garantir uma condição mais satisfatória no nosso lar. Eu disse que eram 14, né? Só foi 7. Então falta 7. Bom, esses 7 são tudo dentro de casa. Não desconsiderar, para quem está anotando, não desconsiderar, não supervalorizar, não ficar preso no quarto, tirar a pessoa do quarto, dar uma tarefa acompanhada, não reduzir a pessoa só à depressão e observar os hábitos dela. Agora a 7 para o lado de fora, Pedro. Lá vai. Primeiro, veja a possibilidade de um psicólogo, um terapeuta. Importante. Existem alguns casos mais leves de depressão que de repente não precisariam, mas na medida em que você começa a perceber que compromete a escola, compromete o trabalho, a vida social está ficando comprometida, a pessoa anda irritada, você percebe que a depressão está comprometendo a vida do indivíduo, um psicólogo é muito importante. Psicólogo é muito importante. E uma segunda personagem que se insere aqui é o psiquiatra. Às vezes, no caso mais grave, você vai ter que levar a pessoa no psiquiatra. E tem algumas pessoas que dizem assim, eu não vou no psiquiatra. Eu não vou porque o psiquiatra é o médico de doido. Eu não sou doido, eu não vou. Psiquiatra é o médico para não ficar doido. É para não ficar. Quando você quebra uma perna, você não consegue andar com a perna quebrada. Então o ortopedista dá para você uma muleta, para você andar enquanto a perna solidifica. Depois que a perna volta ao normal, joga a muleta e volta a andar normal. Mas naquele período que a perna está quebrada, não dá para andar sem muleta. O remédio para a depressão é como se fosse a muleta. No período que a gente está na crise, você vai usar o medicamento para poder a perna ficar dura. Mas a gente deve fazer um esforço para não ficar dependente do medicamento. Tomar durante um tempo, fazer um esforço interno de mudança para que a gente consiga ter uma história melhor que independa do medicamento. Então a gente ter um psicólogo muito importante. Uma segunda personagem,
psiquiatra. Um terceiro elemento muito importante nesse trabalho, a fé. Não foi a fé que a gente perdeu e que deu origem a todos esses quadros? Então eu preciso reconstruir a fé. Não precisa ser obrigatoriamente uma fé espírita, mas tem que ser uma fé que a pessoa tenha força espiritual. Se ela se sente atraída pela igreja protestante, leve no pastor. Se ela acha que é legal ir na igreja católica, leve no padre. Se ela quer vir na casa espírita, leve na casa espírita. Mas leve em algum lugar aonde ela se reconecte com o sagrado. A gente precisa reencontrar as nossas histórias com Deus, para que a gente consiga fazer esse fenômeno efetivo de restauro das nossas vidas. Como que a gente faz para melhorar a nossa condição de fé? Diz a doutrina espírita que a melhor forma de fazer com que a fé se robusteça é através da caridade. Os espíritos comentam que ao fazer a caridade a gente experimenta descargas de uma substância chamada ocitocina, e a ocitocina dá uma sensação extremamente prazerosa na pessoa, que faz com que o indivíduo sinta uma conexão com algo maior do que ele. Então, a prática da caridade é uma coisa essencial para que a gente consiga fazer uma melhoria das nossas vidas. Quando eu era novo, menino pequeno, assim, tipo Ranieri, eu achava que o trabalho assistencial da casa espírita era para atender o assistido, que ia pegar um prato de sopa, que ia receber um farnel, que ia ganhar um enxoval. Pensava que era para ele, mas não é, gente. O grande beneficiado é a pessoa que está fazendo o trabalho, porque a gente se cura de depressão ajudando. Porque a gente se sente tão feliz de poder fazer algo por alguém que eu me sinto útil. É uma sensação maravilhosa que a pessoa sente. Então, a caridade acaba sendo um excelente instrumento para que a gente faça esse tipo de coisa. Mas tem vezes que a pessoa, mas eu não gosto de igreja, não gosto de religião, não gosto de nada. Então, tudo bem, não tem problema. Vamos oferecer para essas pessoas um trabalho de cidadania. E aí vai precisar que a gente vá junto, tá? Não vai só ele, tem que ir junto também. Então a gente vai fazer um trabalho de cidadania. Vamos recolher gato na rua, recolher cachorro, vamos plantar, fazer uma arborização do bairro, vamos fazer algo que a gente sinta que está cuidando de vida. Isso é muito importante, você motivar a pessoa a mexer com vida. Lá na escola, a professora Luciana, botar as crianças para mexer com vida, fazer um banco de mudinhas para elas plantarem as mudinhas, levar para casa, ver as sementes nascerem. Isso é muito importante, extremamente terapêutico. Sexto, além de cidadania, uma coisa muito importante: exercício físico. Então, um elemento importantíssimo para que a gente faça o nosso trabalho de melhoria em termos de depressão, exercício físico. Vá fazer caminhada, vá lá para o Parque Circuito, vá caminhar. Escolha um horário bom, pelo amor de Deus, né? Mas vá fazer exercício físico. Isso é bom. Vá, pega a família, vai caminhar. Não pode ser assim, esse mês eu já fui. É todo dia acordar de manhã cedo, fazer caminhada. Isso é muito bom, é importante. Eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Não precisa, caminha na rua, não precisa. E último, além de exercício físico, o último instrumento, meditação. Ajuda tanto para a ansiedade, meditação. Ajuda tanto pessoas que têm problemas de dificuldade de lidar com as coisas da vida. Fazer yoga,
Tai Chi Chuan, já viram aquele pessoal que faz Tai Chi Chuan? O povo que é ansioso fica doido, porque vai puxar um braço, aquele negócio vai bem devagarinho, bora, estica logo o braço, mas é para curar a ansiedade, Pedro. Então vai devagarinho, que é para... E o olho, meu Deus, vai, braço, vai, mas é para tirar o estresse, aprender yoga, fazer movimentos com vagar, para que você se compenetre das coisas. Então é muito importante desacelerar para que a gente possa se curar. Então a doutrina espírita, ela tem uma série de recursos para oferecer para a gente, principalmente na reconstrução da fé, pela forma como ela apresenta a vida para nós. Ela é um dos ingredientes para fazer o restauro da nossa saúde mental. E a gente que está aqui nesse ambiente, em contato com a mensagem espírita, não pode perder a oportunidade de ler a vida pelo ângulo que o Espiritismo dá, pela capacidade que ele nos oferece de entender o porquê. Por que eu estou aqui? Por que eu vivo? Por que eu existo? Qual é o sentido de todas as coisas? Para onde eu vou? Por que minha vida é como é? Por que as respostas para os nossos porquês a doutrina espírita tem para nos oferecer? Então aproveitemos essa chance e façamos todo o possível para valorizarmos esse tesouro inestimável que é o conhecimento espírita. A oração está dentro da fé, né? Porque aqui dentro da relação com a casa espírita, aqui existem 9 instrumentos. 9. A recepção da casa espírita, o atendimento fraterno pelo diálogo, a palestra, o passe, a água fluidificada, o culto do evangelho no lar, a prece, a reunião mediúnica e a transformação moral. Deve ter dado 9 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrei todos. Tá bom? Eu acabei. Não, tá certo. Não sei, Pedro. Tem que ver. Mas eu te digo, já daqui a pouco. Sexta-feira eu queria que falasse um casamento, né? Tá bom. Se eu tiver, não sei se eu vou estar. Então faz a oração. Vamos orar. Vamos orar. Acho que eu não estou. Mas eu volto. Eu vou voltar. Vamos orar. Divino Senhor das nossas almas, deita a tua misericórdia sobre os nossos corações e oferece-nos a certeza, Senhor, de que as nossas vidas repousam nas tuas mãos. Auxilia-nos nesse momento em que os nossos corações em prece buscam a tua presença, Senhor, para de alguma forma garantir a cada um de nós o dom de nos conectarmos contigo, a fim de percebermos a majestade da tua presença perto das nossas vidas, Senhor. Faze, ó Senhor de todas as coisas, com que nós consigamos reatar o fio invisível da fé, nos reconectando a Ti, Senhor, a fim de que as nossas almas, fortalecidas na compreensão de que Tu te encontras dentro das nossas existências, oferecendo-nos a cada dia as experiências que precisamos, que tudo isso, Senhor, nos auxilie a bendizer as oportunidades que Tu nos ofereces, a bendizer o lar que Tu nos ofereceste, os parentes que Tu nos concedeste, a fim de que desenvolvêssemos o dom de amar. Concede-nos assim, por Tua misericórdia e Teu amor, o dom sagrado de compreendermos o que verdadeiramente somos e assim nos comprometermos de forma objetiva no grande trabalho de transformação dos nossos corações, na construção do mundo que Tu desejas que nós façamos. Ajuda-nos, Senhor. Leva as Tuas bênçãos sobre os nossos lares. Envolve carinhosamente cada um dos nossos familiares. Assiste com o Teu amor desvelado
todos aqueles que no nosso lar precisam de maneira mais atenciosa do teu amor e da tua misericórdia. Envolve nas tuas bênçãos as entidades que de alguma forma possam estar vivendo na nossa família e que precisam do teu amor, do teu envolvimento sagrado, para que esses companheiros despertem para a necessidade do amor, para que todos sejamos felizes. Assiste-nos, Senhor, para que, enfim, consigamos fazer o melhor uso possível do conhecimento maravilhoso que a doutrina espírita nos oferece. Desata os grilhões que nos prendem, Senhor, ainda às nossas imperfeições morais e ensina-nos a perdoar, a aceitar, a compreender, a desculpar, para que sejamos verdadeiramente felizes. Temos tanta necessidade de paz, tanta necessidade de amor, e por isso te pedimos: vem, Senhor, e oferece-nos a chance de transformarmos as nossas vidas a partir do entendimento do propósito superior da existência. Que as tuas bênçãos estejam sobre todos nós, iluminando as nossas vidas e permitindo a todos os teus filhos sobre a terra a graça da tua misericórdia e do teu amor a banhar os nossos corações com a tua paz e o teu infinito amor. Muito obrigado, Senhor.